Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos então fechar aqui essa semana Homem em quem há Espírito. Procura Josué, pega Josué, toma Josué, homem em quem há Espírito. E aí eu vou ler aqui no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 29, a morte de Josué. E como eu tinha falado para vocês que hoje eu traria para vocês a historicidade, a história de Josué, e dentro desse quadro falando de fé. Vê se você entende, amigos. Estamos falando da fé de Josué. Aqui, agora, nós vamos ler os versículos que mostram que Josué foi morto. Quer ver? Nessa abertura desse falando de fé, deixa eu me pedir para colocar aqui na tela, para você que não tem a Bíblia, que não está acompanhando, você acompanhar comigo. Eu estou lendo aqui pela versão ACF. Está aqui, ó, no versículo 29. Depois destas coisas, que coisas? Nós vamos falar daqui a pouco. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Preste atenção nesse versículo 31. Quando diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que também todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Atenta para isso aqui, amigos. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Quer dizer, por causa de Josué, que era ele que estava à frente de todo Israel, por causa de Josué, serviu Israel ao Senhor. Se a gente traduzir para os dias de hoje, para cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, essa mensagem falando de fé, vê se você entende. Quando diz assim, que todos os dias da minha vida, todos os dias da tua vida, você levou tua família, teu povo, a servir ao Senhor. Porque serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de vida de Josué. Sabe, você existir para levar tua família para servir a Deus. Sabe, você existir para levar tua esposa, teu marido, teus filhos, tua casa, teus amigos, teus vizinhos. Você sabe, eu estou conduzindo através da minha vida, do meu bom testemunho, o meu legado. Na verdade, essa é a palavra, é o legado de Josué, o meu legado, o teu legado, deixando para os teus filhos e deixando para aqueles que aqui ficam. Como você viu aqui, na continuidade desse versículo 31, serviu, pois, o Senhor todos os dias de Josué, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Tá vendo? Aí o versículo 32 já não interessa mais, né? Também os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados, tal, e vem. Muito bem, falando de Josué, a fé de Josué. Então, essa foi a introdução, nós vamos dar continuidade aqui, e eu gostaria de falar para todos os amigos que estão acompanhando nesse propósito de oração, nesse canal É Tempo de Oração, para você trazer a sua família para dentro desse canal. Fala com eles, se inscreverem, que nós estaremos incluindo todos eles na oração, tá bom? Você pode fazer o seu pedido também de oração nos comentários, você pode incluir nomes de famílias, tá bom? De familiares. Então,
Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, sempre dê um joinha quando chegar até você o vídeo, tá bom? E procure estar conosco. No finalzinho, nós vamos realizar uma oração. Eu gostaria que você acompanhasse aqui até o fim e depois você orar conosco. Se você está ouvindo, assistindo, vendo num momento, num lugar em que não é próprio para oração, você dá um pausa quando você ouvir e depois seria bom na hora da oração você entrar no seu quarto, ter o seu cantinho para você orar comigo, tá bom? Então vamos voltar ao assunto aqui. O legado de Josué é esse o assunto, certo? O tema do Falando de Vida. Por quê? Amigos, preste muita atenção que eu estou falando para você aqui. Cada um de nós nasceu para santificar o nome de Deus, certo? Você concorda comigo? Que nós não nascemos nessa vida, viemos a esse mundo apenas para comer feijão. Não, a gente veio em missão, a gente está em missão. E é tão forte que nós deparamos com o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, saímos de uma religião, saímos de pensamentos, atitudes, reações, ações e reações religiosas, de dogmas, e a gente veio para a verdade. Olha quantos de vocês, de nós, que abandonamos a religiosidade, a prática religiosa, uma fé religiosa, de costumes religiosos, e a gente está agora vivendo uma verdade, que é a palavra de Deus, certo? E para que Deus nos escolheu para a gente viver essa verdade? Para a gente deixar um legado, para a gente fazer o que Josué fez. Quando você pega, que seria bom você fazer isso, você ler esse livro de Josué na Bíblia Sagrada, o esboço do seu livro, eu vou aqui ler rapidinho para poder você ver que eu tenho a lista aqui do esboço. Você lendo, são 24 capítulos, e você lendo sobre esse livro aqui, você vê a voz de Deus, não somente a história de Israel no tempo de Josué, mas você vê o próprio Deus agindo com Josué e com o povo de Israel. Do capítulo 1 até o último capítulo, você vê Deus, e tem muita mensagem para você dentro desse livro de Josué, justamente para que você possa, nos seus dias de vida, nos nossos dias de vida, levar, não Israel, porque Israel endureceu o coração, e não adianta você ficar pregando Jesus para os israelitas, para os judeus, mas os gentios, seja ele europeu, africano, americano, norte-americano, sul-americano, não importa, você levar a palavra de Deus às pessoas que querem ouvir, que gostam de ouvir. Então, esse livro de Josué, eu ficaria aqui o mês todo falando dele e não faltaria assunto, certo? Porque o início foi a entrada da terra de Canaã, que Deus usou ele, certo? Depois vem a conquista de Canaã, já no capítulo 6, certo? Aí depois vem a divisão da terra de Canaã, quando ele divide a terra, e foi dividido direitinho, no capítulo 13, certo? As instruções que Josué dá, que Josué faz aí no capítulo 13, a divisão da Transjordânia, capítulo 13 ainda, a divisão de Canaã, já no capítulo 14. Aí vem a introdução do capítulo 14, a herança de Judá, a herança de Efraim, a herança da meia tribo de Manassés, o mapeamento da terra restante, a herança de Benjamim, a herança de Simeão, já está no capítulo 19, a herança de Zebulon, capítulo 19, a herança de Issacar, a herança de Aser, ou Azer, a herança de Naftali, ou Naftali, porque não tem um acento aqui no I, tem? Não tem. A herança de Dan, heranças especiais, cidade de refúgio, né? As cidades dos levitas, no capítulo 21, está falando das cidades dos levitas, e a mensagem de despedida de Josué, que é no capítulo 22. É muito legal essa capítulo 22 aqui, certo? Do capítulo
22 até o capítulo 24, versículo 28, é a despedida de Josué, né? Muito legal esse livro, eu aconselho vocês lerem, vocês vão ter muitas mensagens. Então, a autoria desse livro de Josué, basicamente o livro foi composto pelo próprio Josué. Mais ou menos assim, na data 1400 a.C., que vai descendo de 1400 a 1370 a.C. Essas datas, quando saiu lá o povo do Egito, quando entra na Terra Prometida, 1000 anos antes de Cristo, não são datas precisas, não tem registros que dê precisão das datas, mas foi mais ou menos nessa época. O livro de Gênesis foi escrito pelo próprio Moisés, né? Tudo indica, os registros mostram que foi escrito por ele há cerca de 1450 a 1410 a.C. Assim também foi Êxodo, assim também foi Levítico, Números e Deuteronômio. Então, mais ou menos nessa data. Já o de Josué é há cerca de 1400 a 1370. E todas essas fontes você vai encontrar em Jerusalém, nos pergaminhos lá que tem do judaísmo, que tem lá dentro da biblioteca de Jerusalém e espalhada em outras bibliotecas naquela região. Muito bem. Então a base é essa, certo? Josué que escreveu. Não poderia ter sido escrita por outra pessoa senão por ele, porque aqui mostra aponta, né, todas as provas, né? Tais passagens poderiam ter sido escritas por Eleazar, ou sumo sacerdote, ou por Finéias, ou pelo próprio filho, né? Josué, todavia, é especificado como autor, lá no livro no capítulo 24, no versículo 21 a 26, ali já mostra claramente que é ele, né? Tudo indica a probabilidade maior sendo dele. Em alguns manuscritos há o pronome nós, em lugar de filhos, né? Então, filhos de Israel. Então, ali aparece também sendo ele. Esse é um contexto histórico, né, que eu estou trazendo para todos vocês. O livro descreve a conquista e a divisão da terra de Canaã, tendo como pano de fundo as características corruptas e brutais da região cananita, claramente retratadas nos tabletes de Hashama, esse nome aqui que eu não sei pronunciar direito, né? Mas prostituição de ambos os sexos, sacrifícios de criança e sincretismo religioso eram alguns dos males pelos quais Deus ordenou aos israelitas a destruição completa dos habitantes de Canaã. Então aqui está mostrando de que toda essa região que estava cheia de prostituição, de sacrifício de crianças, todas essas coisas, era para limpar, para não pegar nenhum mau costume, mau hábito, vícios, nada dessa nação dos cananitas, né? Boa parte do declínio espiritual de Israel, anos depois, se deveu ao fato de os cananeus não terem sido completamente exterminados. Olha que interessante que mostra a história. Contudo, o resultado, sua religião foi tolerada e frequentemente absorvida pelos israelitas. O acontecimento de Josué começou onde terminam os de Deuteronômio. Quanto à sua análise da época da conquista, consultar a introdução dos livros de Êxodo. E falando de Josué, tratando de Josué, evidentemente, nascido no Egito, cujo nome significa Javé, que significa salvação. Veja a nota também no livro de Números, no capítulo 13, quem quiser matar a curiosidade, vai no livro de Números, capítulo 13, versículo 19, versículo 16, que você pode ver melhor sobre esse Javé, salvação. Pode ter servido no exército de Faraó, pode ter servido, Josué pode ter servido no exército de Faraó, até porque ele era um soldado, um guerreiro, que vencia toda a batalha, né? Fato ou não, quer dizer, tenha servido ou não,
ele já estava militarmente qualificado para comandar as forças israelitas contra os amalequitas. Em Refidim, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 18, mostra quando ele foi com um grupo para vencer nessa batalha. Serviu como atendente, pessoal de Moisés durante o ano passado no Monte Sinai. Êxodo 24 mostra isso também. E como representante da tribo de Efraim, percorreu terra de Canaã com os outros 11 espias e com Caleb se opôs ao relatório derrotista da maioria que não queria conquistar a terra. Lá no Números capítulo 14 está falando sobre esses 10 espias que pregaram contra, trouxeram um relatório negativo e só ficou ele e Caleb, combatendo esses 10, E antes da morte de Moisés, Josué foi comissionado como seu sucessor, o próprio Deus, em Números capítulo 27, versículo 18, e conduziu o povo na conquista de Israel. Suas qualidades marcantes eram fé, coragem, obediência e devoção à lei de Deus. Olha aqui, você lendo esse livro de Josué, vai ficar marcado também em você essas qualidades marcantes: fé, coragem, obediência e devoção à lei de Deus, Amigos, eu sei que está ficando muitas informações, mas aí se você quiser estar ouvindo ou quer realmente aprender, aí você volta o vídeo, volta novamente, aí vai estar aí dentro do canal para poder você aproveitar todo esse aprendizado e guardar no seu coração esse exemplo desse homem de fé que viveu há cerca de 1400 anos antes de Cristo. E ele levou Israel a obedecer a Deus, que é o nosso papel hoje, o meu, o seu, o nosso papel de levar as pessoas, nossa família, nossos amigos a obedecer a Deus. E esse canal é uma oportunidade de você evangelizar, de você trazer pessoas para ouvir a oração, para se inscrever e participar de todas essas bênçãos, tá bom? Vamos falar com Deus? Momento de oração. Se você pode fechar os seus olhos, se você está no seu cantinho, então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, neste momento eu entro na Sua presença, juntamente com todas essas pessoas que estão comigo, meu Deus, nesse canal. Eu quero orar, meu Deus, por todas essas pessoas que estão inscritas nesse canal, meu Deus. Visita, meu Deus, essas pessoas. Visita, meu Deus, cada uma que está agora, meu Pai, orando comigo. Meu Deus, ela e a sua casa e a sua família. E aonde chega a minha voz, meu Deus, se essa pessoa, ela está doente, meu Pai, ela seja curada agora, meu Deus. Aonde chega a minha voz, meu Deus? Se essa pessoa, ela está doente, está sofrendo, internada, está, meu Deus, precisando de um milagre, então faça o milagre acontecer na vida dela agora, meu Deus. Esse, meu Deus, que está com um problema na família, um filho, uma filha, o marido, a esposa, um sobrinho, um primo, um tio, alguém, visita, Senhor. Esse que está, meu Deus, que está com um casamento destruído, o marido foi embora, a esposa saiu de casa, ou então está havendo separação, não saíram de casa, mas estão separados dentro de casa. Senhor, visite esse casamento agora, Pai, e repreende essa força do mal que quer fazer com que esse casamento seja destruído e consequentemente seja destruído toda a família. Abençoe esse povo, Pai, cada pessoa que está inscrita nesse canal. Eu determino a bênção de Deus, e esses que não estão inscritos, mas entram porque receberam o link, receberam a oração, eu apresento ele também, ela, cada um com a sua casa, e determino que nesse dia, meu Deus, cada um receba a visita do Teu Espírito, a Tua bênção, para a honra, glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém, graças a Deus. Amigos, você está abençoado, tá bom? Escreva aí nos comentários
o que você achou dessa história de Josué. Se você ficou conosco até agora, até esse momento, desde o início. Se você não ouviu os outros vídeos antes desse, você ouça, né? Porque a gente ficou falando sobre homem em quem há espírito, Josué. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo em nome de Jesus.